Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. 4 aeroportos brasileiros têm prejuízo de mais de R$1 bilhão por causa da pandemia. O governo federal anuncia investimentos para a tecnologia 5G no Brasil. E os gols da terça-feira pelo mundo, da Liga dos Campeões aos brasileiros na Libertadores. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, as melhores histórias e um só banco. A hospitalização por Covid-19 é a menor entre pessoas que praticam atividades físicas. E quem explica pra gente é a Giovana Rizardo, de onde vem essa informação, né, Giovana? Boa noite para você. Boa noite, Patrícia. Boa noite para todo mundo. Essa pesquisa foi feita com cerca de 1.000 brasileiros que pegaram o coronavírus. E os dados mostram que a hospitalização em pacientes que praticavam atividade física antes da pandemia foi 34% menor. E para medir o que é uma pessoa suficientemente ativa, foi usado um parâmetro da Organização Mundial da Saúde. E a quantidade de exercício não é muito grande não, Patrícia. 20 minutos de atividade moderada aeróbica todos os dias ou 10 minutos de atividade intensa também todos os dias da semana. Esse estudo é de um doutorando da Faculdade de Medicina da USP. Observando as informações, há evidências consistentes que o exercício físico traz benefícios para a imunidade. E outra pesquisa mostra que as mulheres têm maior proteção ao vírus que os homens. Patrícia. Dá para incluir um pouquinho todo dia, né, Giovana? Obrigada aí pelas suas informações. E autoridades americanas planejam como vai ser a distribuição das vacinas contra a Covid-19 com a equipe do presidente eleito Joe Biden. O plano é lançar mais de 6 milhões de doses da vacina em todo o país na primeira distribuição. A Secretaria de Saúde dos Estados Unidos espera que até janeiro o estoque seja suficiente para vacinar idosos profissionais de saúde e socorristas. O Japão e a China decidiram reabrir as fronteiras para viagens de negócios no fim do mês. Vamos até Tóquio conversar com a correspondente Silvia Kikuchi. Oi, Silvia. Boa tarde. Olá, Patrícia. Boa noite. A medida foi um movimento para estimular uma atividade econômica importante que estava interrompida por causa da pandemia. Os dois países fecharam um acordo de cooperação na área de comércio e defesa. Enquanto isso, os casos de coronavírus são crescentes no Japão. Só aqui em Tóquio foram registrados 186 novos casos na terça-feira. Mas mesmo diante dos recordes diários, as escolas não vão ser fechadas. Já em Hong Kong, foram identificados 80 novos casos nas últimas 24 horas. Foi o que bastou para as autoridades decretarem o fechamento de todo o comércio ligado ao entretenimento noturno. Patrícia. Obrigada, Silvia. E olha, o governo francês anunciou um plano para reduzir as medidas de restrição. A população enfrenta confinamento parcial desde outubro. A partir de sábado, algumas atividades ao ar livre voltam a ser permitidas. O comércio reabre até às 9 da noite e cerimônias religiosas retomam com o número máximo de 30 pessoas. Aqui no Brasil, os 4 maiores aeroportos tiveram prejuízo bilionário desde o início da pandemia. Vamos a Brasília com Matheus Escavazini. Boa noite. A gente está falando de quanto, hein, Matheus? Boa noite, Patrícia. 1 bilhão e 200 milhões de reais. O cálculo é da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. O maior prejuízo foi do aeroporto de Guarulhos, 850 milhões de reais. O aeroporto de Brasília sofreu impacto de quase 185 milhões, seguido pelo terminal de Salvador, com 115 milhões de reais. A dívida do aeroporto de Confins é de 111 milhões de reais. A ANAC promete descontar os valores das outorgas, os valores pagos pelas empresas para adquirirem a concessão. Mas tudo ainda precisa passar pelo aval da Secretaria Nacional de Aviação Civil, do Ministério da Infraestrutura. Há 2 semanas, a ANAC já havia pedido a revisão dos contratos de concessão dos aeroportos de Porto Alegre, Florianópolis, Fortaleza e Galeão, no Rio de Janeiro. Patrícia.
Obrigada, Matheus. E um dos últimos bens da antiga companhia aérea Varig vai a leilão nesta quarta-feira. Vamos falar com Pedro Paulo Filho, direto do Rio de Janeiro, que tem essas informações. O que é que vai ser vendido? Pedro, boa noite para você. Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a venda será do terreno e dos prédios onde funcionava o centro de treinamento de pilotos. A área de quase 180 mil metros quadrados fica na Ilha do Governador, na zona norte aqui do Rio. O lance inicial será de 122 milhões de reais. Só que um documento com 80 mil assinaturas vai ser entregue à Justiça, exigindo o repasse de 80% do valor arrecadado. Esse valor seria dividido entre os ex-funcionários da empresa, que teve a falência decretada há 10 anos. Se não houver interessados, nesta quarta, um novo leilão será marcado. Patrícia. Obrigada, Pedro. A Câmara dos Deputados deveria representar a população brasileira, mas tem apenas 24% de negros. O dado ajuda a mostrar o racismo no país. A opinião é do deputado federal Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia. Ele participou do JR Entrevista. Se você tem um automóvel dirigido, conduzido por um negro, a Polícia Federal, a Polícia Municipal, a Polícia Militar param com a maior frequência. E isso estou lhe dizendo porque já aconteceu comigo. Se você adentra um supermercado, se você adentra uma loja de eletrodoméstico, é natural você ver seguranças acompanhando aquela pessoa. Aí você pergunta para mim, Yuri, Marinho, já aconteceu contigo? Reiteradas vezes. Então, lhe respondendo, já estou te dando dados do que acontece. Realmente existe ainda a discriminação racial no Brasil. O Ministério das Comunicações liberou 409 milhões de reais para desenvolver a rede 5G. Vamos voltar a Brasília com Matheus Scavazini. Boa noite, Matheus. Para onde é que vai esse dinheiro? Patrícia, o objetivo é ampliar o maquinário que vai ser operado com a rede 5G, conhecida também como internet das coisas, né? O objetivo desse 5G, ele vai ter impacto em todas as áreas do nosso cotidiano, do transporte urbano às máquinas agrícolas e do ensino ao tratamento de doentes em hospitais. Tudo poderá funcionar sem a intervenção humana, apenas com a programação pela internet. Esse é o maior investimento anual já feito pelo Fundo das Telecomunicações desde a sua criação no ano 2000. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse que hoje no Brasil temos instalados 12.500 pontos de internet e o objetivo são as escolas rurais. Vamos ouvir um trecho do que disse o ministro. Quem diria, né, que 5 anos atrás estaríamos falando de internet como serviços essenciais. Antigamente falávamos de saúde, segurança e educação. E hoje, depois, veio a pandemia e nós percebemos que a internet é um serviço tão essencial como saúde, educação, segurança, agricultura. Então, nós temos muitos desafios pela frente. Vamos agora ao comentário de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Patrícia. Boa noite a você que nos acompanha. Criada depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU foi concebida para promover o entendimento entre os países, impedir a eclosão de conflitos armados regionais e, assim, garantir a paz planetária. Não conseguiu nada disso. Estimulou a Guerra Fria, fracassou ao intervir em conflitos localizados e acabou aparelhada por militantes originários de ditaduras esquerdistas ou exotismos estacionados em outros séculos. Por isso, nada tem de surpreendente o conteúdo da chamada Agenda 2030, produzida há 5 anos por líderes que continuam sonhando com o extermínio do capitalismo em escala mundial. O documento mistura ideias soterradas pelos escombros do Muro de Berlim, extravagâncias politicamente corretas e velharias natimortas. A agenda, repita-se, vem da ONU. E de onde menos se espera alguma coisa útil é que não vem nada mesmo. Surpreendente é o entusiasmo que o palavrório despertou no ministro Luiz Fux. O presidente do Supremo Tribunal Federal
afirmou que sua gestão será orientada por 5 eixos, todos afinados com as jurássicas propostas da ONU. Nesse caso, estarão em rota de colisão com cláusulas pétreas da Constituição brasileira que cumpre ao Supremo defender. Fux precisa reler o documento com mais atenção. Talvez descubra que se trata de mais uma tentativa de chegar ao futuro, avançando em direção ao passado. O Ministério Público de Minas Gerais determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos sócios da cervejaria Baker. E a Virgínia Nalon tem mais informações sobre isso. Boa noite, Virgínia. Oi, Patrícia, boa noite para você. Eles também tiveram os passaportes cancelados e as atividades das empresas relacionadas à marca foram suspensas. No mês de outubro, a Baker relançou uma das marcas que provocaram a morte de 10 pessoas e deixaram outras 16 com sequelas. Para o Ministério Público, isso constituiu um verdadeiro desrespeito às vítimas. 3 sócios da empresa estão entre os réus do processo. Patrícia. Obrigada, Virgínia. Bom descanso para você. O corpo do jornalista Fernando Vanucci vai ser sepultado nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. O mineiro Fernando Vanucci foi um dos grandes nomes do jornalismo esportivo na televisão. Trabalhou em 5 emissoras, incluindo a Record TV. Criador de bordões, o mais famoso foi o Alô Você, que virou marca registrada. Alô Você! A apresentadora Milena Ceribelli trabalhou com Vanucci durante 8 anos e lamentou a morte do amigo. Aprendi muito também com o Fernando, né, esse convívio, né? Eu, uma menina, estava começando a trabalhar no esporte, na televisão, e ele já experiente, ele já era o Fernando Vanucci. A gente tinha uma química muito legal, a gente se entendia no olhar, e isso, para quem faz ao vivo, os apresentadores sabem do que eu estou falando, é muito importante, né? São 2 pessoas ali interagindo, então a gente já se entendia no olhar e sempre dava tudo certo. Vanucci estava com a saúde comprometida desde o ano passado, quando sofreu um infarto. Nesta terça, ele passou mal em casa em Barueri, na Grande São Paulo. Foi levado para o hospital, mas não resistiu. O jornalista deixa 4 filhos e o nome marcado nas coberturas esportivas. Desejo realmente muita força para a família, que fiquem bem. Veja a seguir o gol de Neymar pela Liga dos Campeões. E os brasileiros nas oitavas da Libertadores. Destaque para a vitória do Santos fora de casa. Voltamos com o futebol. Muitos gols na rodada desta terça-feira da Liga dos Campeões da Europa. Na França, o brasileiro Neymar garantiu a vitória do PSG. Veja só como foi. O Paris Saint-Germain precisava ganhar do Leipzig para continuar firme na luta pela classificação à próxima fase. De pênalti, Neymar marcou o único gol da partida, 1-0 para o PSG. A Juventus da Itália ganhou do Ferencváros da Hungria de virada. Gols de Cristiano Ronaldo e de Morata nos acréscimos. Outra equipe que venceu nos instantes finais foi Sevilha da Espanha. Krasnodar da Rússia segurava o empate com o gol do brasileiro Wanderson. Mas no último lance, Munir garantiu a vitória dos espanhóis. Já o Barcelona foi até a Ucrânia e goleou o Dínamo por 4-0. Destaque para Braithwaite, que balançou a rede 2 vezes. E na Alemanha, o Borussia Dortmund goleou o Bruges da Bélgica, 3-0, com 2 gols do artilheiro da competição, o norueguês Haaland. Na Copa Sul-Americana, o Bahia entrou em campo pelas oitavas de final da competição e venceu. Em Salvador, o único gol foi marcado por Gilberto, de pênalti. Bahia 1, União Santa Fé da Argentina 0. Já pela Libertadores da América, 3 equipes brasileiras foram a campo nesta terça-feira. O Flamengo empatou com o Racing da Argentina em 1-1. Já o Santos venceu fora de casa. E o Atlético Paranaense deixou a vitória escapar nos minutinhos finais. Veja só como foi. Em Curitiba, o Atlético Paranaense recebeu o River Plate da Argentina. Bissoli matou a bola no peito e bateu sem chances para o goleiro Armani.
Dias aproveitou o escanteio para deixar tudo igual. Atlético Paranaense 1, River Plate também 1. O Santos foi até o Equador e abriu o placar contra a LDU com gol de Soteldo. E Johan Júlio emplatou para os equatorianos. Só que Marinho de pênalti garantiu a vitória santista. LDU 1, Santos 2. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Uma excelente noite para você e obrigada pela companhia.